Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wine Think. Eu sou a Silvia Greck, da Sprint Criativo, e comigo está aqui a Luna Paladino, né, minha sócia e amiga. Vamos ver quem já está entrando, quem já está por aí. Olá, Daniela. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, Luna, vamos já dar Vamos lá, vamos começar a boas-vindas? introduzir primeiro um brinde, né? Primeiro um brinde. Sempre um brinde. A ideia desse papo aqui é realmente ser algo super descontraído, super leve mesmo, é ser um Leve. bate-papo com aprendizado, um bate-papo com networking. E hoje a gente traz uma dupla muito bacana, a Bia Freitas e a Priscila Boring. Elas são fundadoras do CLAC. O CLAC, eu vou deixar que elas expliquem um pouco mais, mas ele é um espaço incrível aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mas eu vou deixar que elas expliquem um pouco mais. E a gente trouxe as meninas para falar um pouco sobre criatividade, né? Essa competência, esse dom, a gente vai falar um pouco disso, né? Se isso é algo adquirido ou, enfim, construído. Isso. E vou deixar agora a palavra com as meninas. Por Ô, favor, Luna, fiquem. peraí. Vamos falar um pouquinho sobre o Wine Think, já que a turma está entrando. Vamos falar um pouquinho sobre essa Tá nossa bom. iniciativa, que ela, na verdade, foi iniciativa para a gente compartilhar conhecimento, né, para a gente trazer pessoas de qualquer setor do mercado, pessoas muito especiais sempre. Então, a gente tem como super mote aqui falar sobre inovação, e é uma das coisas, né, que a gente super acredita que a inovação, ela é de qualquer área, qualquer pessoa pode ser e aplicar inovação. Não tem muito aquele né, dizer que a gente já ouviu muito falar por aí, que eu não sou inovadora, eu não sou criativa, etc. E hoje, com um papo com as meninas, a gente vai meio que desmistificar isso, né? Então, toda quinta-feira, pessoal, tem um bate-papo leve, descontraído, que é esse projeto Wine Think. Então, compartilha, se inscreve no canal, fica gravado, né? Então, depois vocês podem consultar aqui o papo nosso. Mas também tem um podcast, né, Luna? Então, assim, é legal. Quem, enfim, tá lá Quem não consegue fazendo, assistir ao vivo, né? fazendo uma comida, lavando uma louça, correndo na bicicleta, ouve a gente, dá esse papo gostoso que a gente vai ter. E não por menos ele também é quinta-feira, né, Luna? Já está quase na sexta-feira. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Façam perguntas, a gente está aqui interagindo com vocês todo momento. Chamar as meninas, Luna? Maravilha, maravilha. Vou chamar então a Priscila e a Bia para que elas possam se apresentar. E vocês vão conhecer que bacana a iniciativa delas e principalmente esse tema, que é um tema muito gostoso, que é a criatividade. Olá, meninas, muito boa noite, sejam bem-vindas. Vocês estão mudas. Olá. Agora foi. Boa noite. Boa Muito boa noite, noite. meninas. Um prazer Boa enorme, noite. enorme, enorme poder estar aqui. A gente não tem esse costume aí, mesmo depois desse quase 2 anos, né, no online, de estar fazendo lives, mas é uma experiência incrível poder estar conversando. A Luna a gente já conhece há bastante tempo, né? A Silvia a gente está conhecendo agora, mas poder bater esse papo descontraído com vinho sobre criatividade só pode dar bom. Não tinha como negar, né? Mas a ideia é essa mesmo, meninas, é realmente ser um papo super leve, super tranquilo sobre um tema que imagino que seja de interesse de todos aqui, né? Meninas, eu queria começar pedindo para que vocês se apresentassem um pouquinho a bagagem de vocês e o que é o CLAC, né? Gente, essa é a Bia, eu sou a Priscila. Nós somos sócias e diretoras aqui do CLAC, que é uma escola de arte e cultura em Niterói, que completou 10 anos esse ano. E a gente oferece
cursos de arte e cultura para todas as idades, desde bebê até terceira idade. Tem aula de música, de circo, de teatro, de artes em geral, pintura, fotografia. E o CLAC nasceu em cima de um sonho, assim, né? Eu sou formada em publicidade, Priscila é formada em psicologia, mas nós duas nos conhecemos no teatro. Então, somos, além de publicitária e psicóloga, somos atrizes, diretoras teatrais, produtoras, e essa paixão aí, não só pelo teatro, mas pela arte em geral, que levou a gente a começar a caminhar nesse sonho de ter um espaço que pudesse reunir várias formas de arte, que pudesse ter uma interação, né, que pudesse oferecer para as pessoas de uma forma mais livre, mais aberta, experimentarem arte. E aí nasceu o CLAC há 10 anos atrás. É um sonho que a gente sua, né, para manter, mas são muitas realizações, assim, a gente é muito feliz com isso. Ah, Legal. incrível. Eu sou testemunha desse sucesso. Realmente, o CLAC, ele é um lugar incrível, ele é um espaço maravilhoso. Então, quem fisicamente tiver a oportunidade de conhecer, vá, não deixe de ir, porque realmente é um lugar incrível, com uma energia ímpar. Meninas, eu queria saber um pouquinho de vocês, queria entender o que é criatividade para vocês, né? E qual que é a importância disso? Uma vez que vocês têm cursos, né, de arte para todas as idades, aí desde bebê até a terceira idade, o que é a criatividade para vocês, assim, e por que para todas as idades, né? Sim, a gente liga sempre diretamente, né, a criatividade à arte, né? Mas a criatividade ela pode e deve estar, né, em qualquer área de atuação. Mas, obviamente, assim, na arte, né, no fazer artístico, a criatividade está sempre presente, né? Ela é essencial, assim, né? No fazer artístico mesmo. E a criatividade, para mim, é a solução, você ter um leque de possibilidades para a solução de problemas, né? Eu acho que a criatividade é uma habilidade inata do ser humano, eu acredito nisso, que a criatividade é inata ao ser humano, e a gente vai, na verdade, perdendo um pouco, muitos de nós, né, vamos perdendo a criatividade ao longo da vida, mas ela é uma habilidade inata, e ela tem como ser estimulada, ela tem como ser resgatada depois de um tempo também, através de, enfim, de treinos e de várias ferramentas que você pode estar utilizando para isso. Então, todos nós somos capacitados para sermos criativos, somos capacitados para resolver problemas, né? Para ter uma gama, aí alguns têm esse leque maior, outros menor, né? Mas a capacidade de imaginar, né, como as coisas podem ser diferentes, né? Imaginar mundos e soluções diferentes. Ah, incrível, Bia. Meninas, e aí vocês falaram, a gente, né, sabe que vocês trabalham assim de crianças até, enfim, terceira idade. É mais fácil com criança desenvolver, estimular? Sem dúvida. Acho que as crianças já nascem criativas, né? Nós nascemos criativos. Todos nós já fomos crianças, já nascemos criativos e aos poucos a gente vai perdendo isso porque vai sendo ali limitado, tolhido, aí talvez pela escola, muitas vezes em casa mesmo, porque a gente só vai repetindo padrões. Às vezes, se você não tiver coragem de sair daquele lugar, né, pensar de uma outra forma, acaba repetindo padrões e vai sendo limitado e cortado. Então, sem dúvida, o que a gente vê aqui é que as crianças já têm essa habilidade inata mesmo, né? São criativas criativas. Porque a nossa função é mais dar o espaço para elas exercitarem a criatividade que elas já têm, né? E aí, para os adultos, já vem de uma outra forma, né? Nas aulas de teatro, aí a gente já tem que ir de um outro lugar, né? Para eles perderem esse medo de errar que um dia foi passado para eles. Então, não, aqui é o espaço que você pode errar, se joga, tenta outros caminhos, né? Nos exercícios de improviso, de teatro, assim, é incrível, assim, a gente vê como a criatividade vai sendo despertada novamente, né?
E como às vezes se encontra um bloqueio. Caraca, como assim? Eu vou fazer um improviso aqui, não tenho nada já pré-concebido, eu vou ter que inventar uma coisa aqui do nada? Vai, tipo... Mas a gente ajudar mesmo a cavar, assim, as camadas que foram se formando, né? Várias camadas de medo de errar, né? O medo da crítica, essas limitações mesmo que a gente vai, que durante a vida, né, a gente vai tendo que se colocar dentro de caixinhas, né, dentro de caminhos pré-estabelecidos e desacostuma a olhar para fora, né? Desacostuma a enxergar além. E para exercitar a criatividade, a gente precisa exercitar isso, né? Essa nossa capacidade de olhar além, né? É um computador, mas o que é que além? O que ele pode ser além de um computador? Tem um exercício muito legal no teatro, pensei que agora, que é a gente coloca, e tanto para crianças quanto para jovens adultos, você dá um elemento, você bota um elemento no centro da sala, tipo um pente, e aí o aluno tem que ir ali e usar o pente de alguma forma que não seja como um pente. Pode ser qualquer outra coisa. Então, quer dizer, você olhar para o objeto e dar uma outra utilidade para esse objeto. Né? Então, alguns vão, enfim, usar como escova de dente, outros vão usar como um celular, né? Como uma faca, seja lá o que for. Mas é uma brincadeira isso, né? Mas na vida real, no dia a dia, funciona dessa mesma forma, né? Você olhar para um problema e você enxergar soluções ali em volta, que quando você está ali fechado, assim, fica mais difícil, né? Isso tem muito a ver com o papo que a gente teve, né? Para a gente alinhar aqui, eu conheci vocês, que eu, né, não conhecia, com aquele TED que depois a gente pode até colocar aqui no chat, né, Luna, para indicar, que é do Ken Robinson, que ele fala, será que as escolas matam a criatividade? Esse é um TED muito interessante, de coisas que a gente... de exemplos até que a gente foi conversando, e como a gente está falando de crianças, eu acho que vale, né, a gente comentar que nesse TED ele dá um exemplo, né, ele cita um exemplo numa sala de aula, né, uma garotinha estava sentadinha desenhando algo e a professora perguntou, o que você está desenhando? E ela diz assim, Deus. A professora falou, mas ninguém conhece Deus. Ela falou assim, peraí, em 1 minuto vocês vão conhecer. Então, assim, ela vai além, né? Eu acho que isso que vocês comentam, assim, vai além, né? Ela se permite, né? Se permite, exatamente. Né? Eu acho que quando nós adultos, a gente já tem isso, tudo que vocês falaram, a gente tem medo de errar, a gente tem medo do julgamento, né? Então, assim, isso que, né, esse exemplo, esse exercício muito interessante, né? Bota um pente lá, pô, você... pensar que aquilo ali não é um pente é você se desamarrar inteiro, assim, de tudo que você aprendeu, né? Então, assim, você imaginar que ali pode ser sei lá, uma faca, sei lá, uma tesoura, não sei. Sim. Então, é muito bacana, meninas. E aí, pensando assim, vocês estão falando de erro, vocês estão falando enfim, já com a inovação, né? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com esse tema, né? Criatividade e inovação. Como que foi a pandemia para vocês? Porque vocês são um local, né, físico, até então, como muitas empresas eram. Sim. Como que a pandemia impactou vocês, o negócio de vocês? E como vocês fizeram, né? Porque, né, vocês trabalham com criatividade, a gente daqui pensa, nossa, né, elas, enfim, são criativas e rapidinho elas deram um jeito. Sim, não, com certeza. Criativos também. Criativos também. Uma pandemia, né, gente? Uma pandemia, não foi qualquer coisinha, não foi qualquer obstáculo. Sim. Conta pra gente, o que teve aí na empresa de vocês, então, que vocês mudaram? Foi punk, né? Foi punk demais, afetou total, né? Tanto... penso mais assim, 2 lados, assim, né, que afetou principalmente o financeiro, óbvio, né, que afetou a maior parte das empresas. A gente perdeu alguns alunos aí por diversos motivos, mas principalmente pela instabilidade financeira, né, das famílias, né, pessoas perdendo emprego, tendo salário reduzido. E aí você pensa, na verdade, assim, desde que a gente abriu e a gente passou, né, moramos no Brasil, né? Nosso espaço é no Brasil, passamos por crises, né? Então, sempre o medo, assim, a primeira coisa a ser cortada vai ser a arte, né? Porque a arte, para a maior parte das pessoas, ainda é uma coisa supérflua. E a gente luta muito, se trabalha muito, fala muito sobre isso, tentando... às vezes é estranho, né, se a gente falar porque é o nosso negócio, mas a gente tem convicção do quanto a arte, o fazer artístico é importante de estar presente na vida de todo mundo.
Eu acho que agora, estou desviando um pouco do assunto, mas enfim, agora na pandemia isso ficou ainda mais evidente, né? O quanto a arte é importante no dia a dia. Então, assim, financeiramente, a gente perdeu alguns alunos, e os alunos que ficaram, a gente se viu na obrigação ali de oferecer um desconto para conseguir manter aqueles alunos também, além de ter perdido, o CLAC não é só cursos, né? A gente sempre fez locação de espaço, eventos extras, colônias de férias, tem um estúdio de música, e tudo isso parou. Então, realmente, a entrada financeira foi uma queda brutal, assim. Mas teve um outro lado também que mexeu muito com a gente, que era o CLAC. O que é o CLAC? Né? O CLAC é um espaço físico, é uma casa que reúne, né? A gente recebe aqui professores, artistas, interessados em arte, em experimentar, essas pessoas juntas, né? No olho, no contato, interagem, trocam informações, experimentam. Fazer isso online tipo, acabou. Eu cheguei num momento e falei assim, acabou o CLAC, né? A gente é outra coisa agora, a gente não é mais o que a gente começou, né, sendo. E aí é isso, é desaprender, né? A Silvia falando ali de desaprender, e aí vem muitas vezes, você tem que quebrar, esquecer, né? Que às vezes a gente segue, não, mas é assim, né? O meu trabalho é desse jeito. E aí vem uma pandemia, e poderia ser milhares de outras coisas acontecendo, né? E você tem que esquecer isso que foi, né? E pensar em todas as outras possibilidades do que você pode ser. Então, assim, impactou dessa forma também, assim, de trazer uma angústia, né? A gente teve sempre um lema aqui, que sempre foi um chamado nosso, das pessoas saírem da frente das telas e virem fazer arte. Né? Então, a gente sempre teve muitas vezes esse chamado, saiam das telas, tirem as crianças das telas e tragam elas para fazer arte. E aí, de repente, a gente se viu uma posição de vai para a tela. Vamos para a tela. Vai para a tela. E aí você pergunta, né, o que a gente fez? A primeira coisa foi, porque a nossa base são os cursos, né? A primeira coisa foi aulas online. Foi fácil? Não foi. Porque não é, né? Vamos lá fazer uma reunião online, vamos fazer uma terapia online, né? Não vamos fazer uma aula de redação online. Não, vamos fazer teatro online. Vamos fazer aula de circo online, vamos fazer aula de música. Coisas que a gente não... Já existe, né? Já vem de algum tempo as coisas vindo para online, mas não aulas de arte, né? É uma coisa bem mais difícil. Ao vivo, né? Não uma coisa gravada, ao vivo. Né? Interage aqui, toca junto, né? Não, e se as pessoas, muitas vezes, elas já não ficam à vontade, né? Fora das telas, você imagina... de frente para a tela. A gente mesmo aqui estava meio assim, mas será YouTube? Foi mais fácil? Para algumas. Olha. E tem toda uma parte técnica também, né, meninas? Assim, além de tudo isso, né, do que vocês conhecem, sabem que é o trabalho de vocês, assim, dar uma aula, ensinar arte, ok, mas assim, ir no ambiente online requer toda uma outra estrutura, né? Então, acho que isso também é uma outro estrutura ponto, muitas né? vezes que nem dependia da gente, né? Como oferecer uma internet boa para o aluno que está lá longe, não tem isso. Né? Não é nem só o professor, né? Às vezes até professor com dificuldade de conexão com a internet, não tem um computador, só tem um celular, vou dar aula do celular, né? Sim. E aí, fora isso, não consegui entrar, não consegui conectar, a gente teve que montar uma equipe. A nossa equipe teve que virar equipe de suporte, sem saber como é que funciona o negócio. Tipo, estuda o Zoom aí e tipo, vai ajudando as pessoas a entrarem, né? De uma hora para outra mesmo. E muitas lições aprendidas, né? Muitas lições aprendidas. Certeza. Foi uma reinvenção em conjunto, assim, né? Porque nós temos muitos professores aqui. Não somos nós que... Eu nem dou aula hoje em dia, a Priscila dá aula de teatro, e temos 20 e poucos professores aqui no CLAC. E aí foi imediatamente, no dia seguinte, gente, link, baixa aí esse programinha aí, chama Zoom. Entra aí, reunião, e assim, vocês vão dar aula semana que vem aqui. E aí, eu dou aula para teatro, né? Professora dá aula de teatro para criança de 3 a 5 anos. Tipo assim, você tá doida, não tenho como eu faço. Tem que dar certo, gente. Não tem chance para, não sei, tem que dar. A gente tem que dar um jeito. E foi, né? Foi muito legal também muito esse processo assim, do teatro, e da gente descobrindo as possibilidades, as ferramentas, né?
pô, como é que vai dar aula de teatro? Como é que vai... A gente, né, nas aulas, separa em grupo, a gente não sabia fazer isso, aí depois descobre-se, no Zoom a gente pode dividir em grupo, eles podem planejar cenas separadas e depois apresentar. Então, esse processo todo foi bem legal também, assim, de ser realizado, de ser conquistado também. E a gente chegou no final do ano, fizemos uma apresentação dos alunos de teatro. A gente sempre faz a apresentação em teatro, né, no final do ano, dessas coisas de teatro. E, assim, aí agora, né, chegou no final do ano, não rolava ainda. Assim, vamos fazer online, né? Algumas ao vivo, outras gravadas. É a mesma coisa? Óbvio que não, né? Ainda mais para quem está aprendendo teatro ainda. Mas a gente encarou e colocou para os alunos assim, eu acho que eles mais ainda, né? Porque principalmente os mais novos, eu acho que se adaptam mais facilmente também, como uma experiência diferente, né? Que outra oportunidade, se não fosse isso, de ter que estar online, dificilmente eles passariam por essa experiência, né? De fazer uma gravação. Eles mesmos tinham que gravar em casa algumas cenas, né? E aí a professora dirigindo de novo, não, faz assim, faz assado, levanta da cama, bota para a direita, bota para a esquerda. Então, pai e mãe ajudando em casa, né? Marido, esposa, enfim. E foi uma experiência realmente diferente. Não, e incrível, mais incrível ainda, a gente poder continuar, né, com acho que é o principal da arte, assim, que é ser aquela válvula de escape também naquele momento que estava todo mundo confinado em casa. Então, foi muito importante para a gente também ter esse retorno, né? Depois de todo o esforço, a gente vê que, pô, aquelas aulas, né, de teatro, uma vez por semana, encontrando o grupo, mesmo que online, né, era uma válvula de escape, era para descarregar ali, tantas aulas de música também. Então, a gente conseguiu continuar cumprindo o papel, assim, né? A angústia foi passando quando a gente foi tendo esses retornos de, nossa, né, eu espero por esse momento da aula. Meu filho não quer ir para fazer aula online na escola, mas ele fica ali 10 minutos antes, ele está sentado na frente do computador para fazer aula de teatro. Aula de circo, foi 1 ano de aula de circo online para crianças de 3 a 5 anos. Cara, não, me fala um pouquinho mais de aula de circo online. Eu estou tentando. Do professor Rafael Pompeu, que estava no ano passado, na pandemia, e era malabares com almofada, limão, criatividade, né? Criatividade. Total. Mas eu acho que assim, a gente ainda está, né, vivendo a pandemia. Eu acho que a gente nem esperava, com certeza, a gente não esperava esse tempo, né, que a gente está passando aqui, vão quase 2 anos aí. Mas vocês pensam em ter também deixar essa possibilidade de algo online? Porque assim, essa possibilidade também de online, ela também traz talvez um público também um pouco mais diverso, ou pessoas de outros países, pessoas em locais que não podem chegar até vocês. Acho que também, não sei se vocês já pensaram nisso, mas também tem um lado bom de manter isso, né, de alguma forma. Sim, a gente chegou ano passado a enxergar esse lado positivo aí, né? E a gente tem ainda alunos de outros lugares, né? Porque até então, a gente, como espaço físico, a gente só atende quem é de Niterói e às vezes quem mora perto, né? Que muitas vezes, queria tanto fazer aula no Clark, poxa, mas eu moro, às vezes, num bairro um pouco mais distante e já fica a contramão. Então, a gente conseguiu alunos que não teriam acesso aos nossos cursos. Tinha alunos de São Paulo, do Chile, de alguns outros lugares. Tá vendo? E a gente falou assim, vamos manter isso, mas o presencial na arte é o presencial, né? E aí as pessoas estão cansando disso. E aí, eu não sei, a gente não sabe ainda como vai ser para o ano que vem. Mas atualmente, esse ano, a gente ainda está. As duas coisas. A gente voltou ao presencial e aí tinham alunos que estavam no online, quiseram se manter no online, porque não se sentiam seguros ainda para voltar ao presencial. Então, esse ano a gente tem turmas de teatro infantil online, teatro adulto online, alunos de música individual, desenho, todas as aulas ao vivo, assim, né? Todas as aulas ao vivo, assim. Mas, sim, acho que existe uma perspectiva aí de repente, talvez estar indo para isso, para lugares que não tem, né? A pessoa não tem como ter o presencial, né? Não tem curso na minha cidade. E aí é uma possibilidade para essas pessoas. Porque quem tem um curso presencial perto acaba optando por isso, né? No nosso caso, né, que são cursos de arte, a maioria acaba optando por isso. Isso.
Tem uma Gente, pergunta. Diga. Eu queria pegar esse gancho, mas fugir um pouco do script, perguntando específico, na verdade, sobre esses desafios intergeracionais. Eu vou pegar uma pergunta da Vera, que eu acho que deve ter chegado atrasada, que é sobre atender o público 60+. No início, vocês falaram, vou até botar aqui de novo, né? Que tal inovar e atender ao público 60+? Então, de fato, é algo que já acontece, né? Sim, vocês sempre. têm cursos desde bebês até o público 60+. Queria saber um pouco das dificuldades de cada um desses públicos, se é que as dificuldades são as mesmas, a gente já falou de algumas aqui, então, por exemplo, a questão do erro, né? O medo de errar. Eu fiquei rindo aqui internamente sozinha, porque isso no mundo corporativo, que é da onde a gente vem, Silvia e eu nos conhecemos da Globo, e antes da Globo a gente também tinha uma bagagem de mundo corporativo, e tudo que a gente fala aqui do medo de errar, o medo de não ser criativo, essa falta de um espaço seguro para você experimentar, isso, no mundo corporativo, a consequência disso são trabalhos exatamente iguais e sem nenhuma diversidade, sem nenhuma inovação. Então, o que a gente preconiza aqui vamos ter pessoas realmente diferentes e complementares, para que aí sim a gente possa começar a falar de inovação. Inovação não é moda, inovação não é uma área de uma empresa bacaninha ali embaixo do diretor que vai ficar pirando em 1000 ações de marketing incríveis. Na verdade, inovação é aquela melhoria, também, né? Que obviamente não é só, mas é também aquela melhoria incremental que às vezes é uma bobeira, mas que você muda a forma de enxergar, como, por exemplo, o pente que vocês trouxeram, né? Pega um pente e transforma esse pente em outra coisa. Ou então pega alguma coisa, ressignifica essa outra coisa, né? Ontem, eu sou muito viciada em séries, né? Séries, telas e telas. Não queria nem falar muito isso aqui nesse fórum, mas o fato é que eu sou uma adicta com tela. E eu estava vendo uma série ontem, uma série médica, e aí, de repente, só um parênteses rapidinho na conversa, e aí, nessa cena, assume o hospital uma nova presidenta que fala? Acho que é presidenta, né? Uma CEO lá do hospital, enfim, ela assume isso, e a primeira atitude que ela toma é uma atitude de escuta. Então, ela começa a chamar todo e qualquer funcionário daquele hospital, seja a pessoa que troca o soro, seja a pessoa que descarta o material hospitalar, seja o neurocirurgião top que vai fazer aquela cirurgia que ninguém mais pega, e ela começa a escutar, e ela tem um quadro branco que ela começa a encher de ideias, e saem ideias mais incríveis do que outras, porque ninguém pensou naquilo. É óbvio, cada um enxerga o hospital de um jeito. Então, quando essa pessoa ela se torna esse hub de escuta de todo mundo, aí sim ela consegue realmente fazer algo diferente, inovador para esse hospital. É o famoso brainstorming, né? Exatamente isso. Pessoas de áreas diferentes, exatamente com cabeças isso. diferentes, com conhecimentos diferentes, né? Exatamente isso. Só que até a inovação, ela não é só o brainstorming, né? Claro que o brainstorming ele faz parte da inovação. Se a gente falar então do design thinking, que hoje fala-se muito disso dentro do mundo corporativo, especialmente, a gente está falando de um pensamento convergente e um pensamento divergente. Então, nesse momento, o que você tem? Você diverge, ou seja, você cocria para executar. Então, também de nada adianta um brainstorming ad eternum se você não executa isso, né? Eu e Silvia, a gente costuma brincar, brincar não, na verdade é o nosso lema na empresa, né? Que o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, a gente começa e a gente vai melhorando, e a gente vai inovando a cada dia. Então, quando a gente começou, a gente tinha simplesmente nossos posts no LinkedIn, que é onde está o nosso público prioritariamente, e aí a gente passa a fazer essas entrevistas tomando vinho, que, na verdade, para a gente é uma inovação. A gente não tinha isso antes e a gente achou uma forma... Como eu posso dizer, mais simples e menos egóica de se falar de inovação, o mundo corporativo ele tem...
Autêntica, né? E autêntica. Não sei se é autêntica, mas certamente sem aquela pompa do mundo corporativo, que é algo que a gente faz parte. Eu, particularmente, gosto do mundo corporativo, acho que a Silvia também. O que a gente não gosta é que a inovação ela fique concentrada em um único lugar. O que a gente quer realmente trazer essa inovação. Vocês duas, por exemplo, não têm esse conhecimento técnico da inovação corporativa, mas vocês têm um negócio sustentável, muito sustentável há 10 anos no que vocês gostam, e veio uma pandemia, vocês foram obrigadas a se reinventar, né? Então, tem uma charge que mostra o que realmente incentivou a transformação digital. Foi o método X, o método Y. Cara, não, foi a Covid, acabou. É isso. Amanhã, estamos aqui. O Zoom, amanhã, acabou. Você dava de teatro, não importa. Deu um chute, tô demorando demais. Inovação, para mim, é isso, é na vida real, é no dia a dia. Claro que métodos ajudam, eu sou super entusiasta dos métodos, mas se você não tiver a mentalidade de reaprender a aprender, foi o nosso primeiro encontro aqui, a gente falou sobre lifelong learning, esse comportamento de sempre aprender. Então, hoje a gente traz vocês para justamente contar quais foram esses aprendizados, né? E aí, volto na minha pergunta. O que vocês entendem de medo, que é distinto de uma criança, por exemplo, aprendendo, e um adulto? Ou não tem? Ou o medo é o mesmo para todo mundo? Posso só voltar um pouquinho? Você estava falando de... Você falou de ousadia, e aí eu lembrei de uma frase que eu tinha separado aqui no livro. Não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É por não ousarmos que as coisas se tornam difíceis. Né? E aí é isso. Perfeito, né? Hein? De quem é? De que livro que é esse? É o livro que eu guardei para indicar no final, mas já vai. Ótimo. Muito bom. Uso aí no momento, né? Eu estou lendo ainda. Julia Cameron, O Caminho do Artista. Sensacional. Legal, mas legal. É isso, né? A sua capacidade de assim, você perder. Fala justamente de medo, né? A ousadia é você não ter o medo de errar, porque vai errar, né? E é errando que a gente chega lá. Isso é um aprendizado que eu tô Só erra quem tenta, né? Tô aprendendo ainda. Claro. Mas a gente vai tentando e muitas vezes a gente vai com medo mesmo. E aí, pandemia trouxe a gente, né, uma parte de nós para esse lugar, do tipo, tem que ir com medo mesmo. Porque não tem outra solução. A outra saída é o quê? Parar, né? A outra saída é parar, né? Travar, não fazer mais nada, é perder tudo. O que é a outra saída, né? Tô com medo, vai com medo, é isso aí. Vai com medo mesmo. Tem uma pergunta aqui Mas a sua pergunta, Luna, eu acho que a gente tinha falado também um pouquinho no início, né? Eu acho que a criança, até uma idade, ela vai sem medo. Aí depois ela começa, não posso falar alto desse jeito, eu não posso me expressar desse jeito que não é bom. Então, a gente começa a ser travado, né? Por aqui eu não posso, por aqui também não. Então, se eu fizer isso, eu vou errar, e aí eu vou ser julgado por isso, e aí a gente evolui para... A gente vai começa com essas travas, né? A criança pega uma panela e vai botar a panela na cabeça. E aí depois chega alguém e diz para ela, a panela não é para colocar na cabeça, a panela é para fazer comida. E aí você, cortou, né? A gente oferece aqui direto. E aí quem usa a panela na cabeça é chamado de menino maluquinho. A gente oferece aqui para crianças oficina de criatividade, que a gente chama de oficina de criatividade, que nada mais é do que sucatas para eles construírem o que eles quiserem. Brinquedos, pega a caixa de ovo e transforma num ônibus, num carrinho, num avião. E aí o que a gente vê muito aqui, a criança lá fazendo não sei o quê, e o pai ou a mãe ali, poxa, não estou conseguindo ser criativo, me ajuda aqui, o que eu posso botar aqui para ser o chapéu? Vamos lá, vamos estimular, o que você acha que pode ser legal, né? Ou o pai também, tô linda criança, tipo, tá fazendo um boneco, aí quer botar 3 olhos, não, mas um boneco só tem 2 olhos. E aí vamos é um boneco, por que não pode ter? Que ele está construindo, né? Então, deixa ter... Não, pinta dessa cor. Pinta aqui desse outro lado também. Os pais muito querendo levar as crianças para o caminho da perfeição, né? Porque tem muita coisa do que eu quero mostrar, né? Tem que seguir isso daqui, tem que fazer certo.
E o que é certo, né? Enfim, aí entra São os comportamentos da sociedade, né? O que a gente parece que foi desenhado desde quando nasceu, estudar, se formar, aquele papo que a gente teve, casar, ter filhos, comprar uma casa, um carro, ter cachorro e margarina, vamos lá. E quando você ousa fazer alguma coisa diferente, tá pirando, que loucura. Exatamente, não vai dar certo, não vai cuidado. Dar certo. E acho que uma coisa boa, né, que a pandemia nos trouxe, acho que é esse olhar para a criatividade, né? Do como você precisa ser criativo no momento quando acontece algo assim, né? Teve que acontecer algo tão gigantesco como esse, para as empresas responderem rápido, para as empresas acelerarem os seus negócios na era digital. Tudo isso foi realmente um grande... ou vai ou fecha, né? Então, assim, ele foi um grande acelerador desse momento que a gente está passando, infelizmente, por conta disso. Então, muitas vezes é na dor que a criatividade vem, né? Que a inovação vem, né? Porque você está ali. Eu e a Luna, a gente pensa muito assim, e eu acredito que vocês também, que a inovação, ela vem de uma... né, a Luna fala assim, meio besta, mas eu nem gosto assim de falar boba, porque assim, é uma dor. Uma dor é uma dor, ela não importa se ela é pequena, grande. Então, assim, a gente solucionar uma dor já é, de fato, uma inovação. Pode ser num processo, a gente não precisa reinventar, criar um Airbnb, né? Já está criado, um Uber, nada disso. Isso é maravilhoso, que bom que tiveram essas ideias inovadoras disruptivas, mas a gente pode sim melhorar um processo, enfim, junto com a pandemia, criar aulas online, como vocês fizeram de arte e tal. E aí, eu queria também mudar um pouquinho, porque a gente sabe que a questão, quando a gente fala em criatividade, fala de crianças, de fato, sim, está relacionado, né? A gente sempre ouve isso, a criança mais criativa, né? Tem uma frase que a gente conversou mais cedo, que é do Jean Piaget: a infância é o tempo de maior criatividade na vida do ser humano. E a gente vai crescendo e perdendo essa criatividade. Tem uma pergunta que fala aqui dos 60 mais, e como vocês dão aulas também para esse público, enfim, fazem dinâmicas aí, qual que tem dica para esse público 60 mais de como estimular essa criatividade? Dá para aprender? Acho que com certeza. Dá para treinar, dá para resgatar, né? Na verdade. Dá para resgatar, boa. Não só 60 mais, eu acho que as dicas, as ferramentas estão aí para todos, né? Para qualquer idade, eu queria só voltar de novo, vou responder. Queria só voltar de novo, porque eu esqueci de falar de outra coisa que a Luna estava falando aí também, né? Da série, que reuniu lá, começou a conversar com todas as pessoas e tudo, e foi muito o que a gente fez também, né? Eu comecei a falar lá no início, a gente reuniu lá os professores, o primeiro passo foi esse, né? Aulas online, que era a nossa base. Mas a gente tinha outros projetos, né? E o buraco era grande, assim, não dá para ficar só no curso online. E aí a gente tinha aqui, a gente tinha 8 funcionários, né, que trabalhavam, né, fisicamente, e aí a gente reuniu esses funcionários também e jogou a bola para eles. Então, funcionários de atendimento, a uma coordenação operacional, atendimento de cantina, limpeza. E aí, como que sobrevive, né? Como que a gente vai continuar com esse barco? Não só mantendo o CLAC, mas mantendo o emprego de cada um de vocês. Né? Assim, gente, a gente não vai se reinventar sozinha. A gente vai ter que se reinventar junto. Então, bora botar a cabeça para funcionar. A gente, num desespero também, não vou mentir, né? Do tipo, preciso de ajuda, não vai dar para fazer isso sozinha, né? Mas entendendo que junto ia ser mais fácil, que a cabeça deles, estando livre da parte financeira também, e com o conhecimento que eles tinham de contato com o público, com os alunos, né? Conseguiriam trazer novas ideias. E assim aconteceu, eles trouxeram ideias que a gente conseguiu implementar, né, algumas. Então, além dos cursos online, a gente vendeu kits de arte para crianças, a gente entregava na casa das pessoas para poderem fazer arte com as crianças em casa, né? E tá ocupando o tempo delas ali, que foi, né, uma questão, né? Se tornou um problema muito grande para muitas famílias que começaram a trabalhar de casa e as crianças sem aula, né? Mas ocupar não na frente das telas, né? Ocupar de uma forma mais produtiva. E fizemos festas de aniversário online, até hoje a gente está ainda fazendo, tem uma agendada ainda. Fizemos eventos com venda de ingressos, eventos infantis online, enfim,
E a gente começou a desenvolver também um projeto que já estava para começar antes da pandemia, que era um espaço de brincar, que tem muito a ver com criatividade também, né? A ideia do espaço de brincar, ele veio muito por conta da maternidade, né? Trouxe aí o nosso olhar para um outro lugar, para outras necessidades, mas muito com essa intenção de ajudar as crianças e principalmente aos pais, tentar passar essa nossa visão aos pais do quanto é importante deixar as crianças livres para criarem, né? De dar autonomia para as crianças, para elas botarem a imaginação delas para funcionar. E aí, de ferramenta, né, para a criança, na verdade, você vai ali, deixa ela livre, né? Ela é criativa, ela está no auge ali da criatividade dela, está com tudo explodindo. Ela recebe informações de diversos lugares e ela vai tentando usar aquilo de diversas formas. Então, se você deixar ela livre, já está ótimo, né? E aí, quando você vai perdendo isso, você tem que encontrar ferramentas para conseguir resgatar. E aí, para qualquer idade, 60 a mais, 60 a menos, você tentar fazer diferente, sair da sua rotina, né? Então, as pessoas que fazem sempre o mesmo caminho, às vezes é o costume, né? O hábito ali, e até torna mais fácil, porque não tem nem que pensar, né? Isso. Tem nem que pensar, né? Já ligo o carro, já dirijo e tal, não sei o quê, já faço esse caminho. Mas será que existe outro caminho? Né? Por outro caminho, você vai ter que parar para pensar como é que você vai fazer para chegar, e você vai ver coisas diferentes, né? Conhecimento, né? Ler, ver vídeos, ver assuntos diferentes da sua área, né? Do que você não está acostumado, porque a criatividade é isso, é um link de ideias, né? Para você conseguir criar, você vai fazendo a conexão, né? De um assunto aqui com outro, com outro, com outro, e isso ajuda muito você a despertar, né? Essa criatividade. O que mais? Tentar olhar, até esse exemplo básico do exercício teatral de olhar, né, o objeto pensando que ele pode ser usado de uma outra forma, acho que é muito isso, assim, expandir essa sua capacidade de olhar, né? Tentar sair da caixinha. O famoso sair da caixa, né? Pô, maravilhoso, muitas dicas legais, maravilhoso, muito bom. Acho que tem aí a Vera que está aí que ela quis colocar 60 a mais, mas é isso, para todas as idades, eu acho que esse estímulo aí é muito bom, né? Eu acho que é esse limite que o adulto vai dando. Lembrei aqui, a gente tem colônia de férias aqui, e aí era uma criança aí já de uns 8 anos, que aí lembrei disso. Que idade, fiquei pensando aqui, né? Qual a idade que a gente começa a desenvolver esses bloqueios? E aí já era uma criança com uns 7, 8 anos numa colônia de férias, fazendo uma oficina de pintura, cada um recebeu uma tela para criar o que quisesse. E aí ela borrou ali a pintura dela e imediatamente começou a chorar, pedindo outro quadro. A gente falou que não tinha como dar outro quadro, que estava contadinho ali, né? Para cada criança tinha um quadro para desenvolver ali a atividade. E ela chorando que tinha ficado horrível, que não podia. E, daí a gente vamos tentar aproveitar esse borrão e criar uma outra coisa, né? Não precisa trocar de tela. Vamos olhar por outro lado, vamos recriar isso, aproveitar isso para transformar em uma outra coisa. E eu acho que é muito por aí. Se aí ela só recebe uma tela nova e descarta o que está errado, né? Aí ela só pode fazer o que é perfeito, isso, né? É muito legal, porque a gente está muito nessa era do descartável. Muito bom isso, né? Muito bom. E aí a criatividade ajuda a gente também nisso, né? A gente aqui tenta muito passar isso para os nossos alunos, sejam crianças, mas principalmente crianças nesse caso, né? Que se frustram ali. E não por culpa delas, é isso, porque já vem numa carga ali de não posso errar, tem que ficar perfeito, tem que ficar lindo, eles têm que aplaudir o que eu fiz, né, e tal. Então já vai perdendo uma autoconfiança ali de tudo. Então, entra em desespero, porque agora eu quero uma nova, né? Tem que ser outro. Assim, não, como é que olha para isso e tenta disso aqui transformar em outra coisa, né? E seja, não vai ser o que você pensou. Você sair do planejado, né? Você sair do planejado. Ter autoconfiança também, porque para ser criativo, você precisa estar aberto a sair do planejado, né? Nossa, sem total. Dúvida. Isso me lembrou um livro chamado Confiança Criativa, que fala exatamente isso, né? De você também estar confiante para replanejar a rota quando necessário, de pensar diferente, ressignificar uma tela que borrou.
De repente, não é perfeito para o seu imaginário inicial, mas sonhos também mudam, né? Então, imaginários mudam, então muda junto. Meninas, incrível, a gente já está se encaminhando para o final. Amei o papo com vocês, assim, eu posso conhecer vocês há anos, mas eu posso ouvir e ainda ficar admirada por mais alguns anos, porque realmente esse amor que vocês têm pela arte, tudo que vocês fazem pela arte nesse país e com a garra que vocês fazem, é realmente algo muito, muito admirável. Para a gente fechando, queria saber se vocês têm mais alguém que inspira vocês, que vocês queiram compartilhar, mais algum material, algum recado final aí para a turma, como é que a turma pode exercer a criatividade no dia a dia, enfim, vocês já falaram bastante, mas já aproveitando o fechamento, já agradecendo e deixando vocês aí com a palavra para o recadinho final. Só se soltem, se liberem. Liberdade criativa é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Que vocês consigam, encontrem as ferramentas que quiserem, mas que consigam trabalhar isso, né? De perder o medo de errar, né? De trabalhar a autoconfiança. E que saber que os erros vão acontecer e vão te ajudar a chegar onde você quer. E para os pais, cuidadores de crianças, simplesmente, se vocês só deixarem elas serem quem elas quiserem ser, já é meio caminho andado, assim, já é bastante. Não precisa inventar muito. Uma brincadeira aqui, precisa de uma atividade para a criança ser criativa. Se você só deixar ela, já está maravilhoso. Deixa ela ser, né? Deixa ela ser. Deixa ela ser, deixa ela inventar, deixa ela criar. Se ela quiser andar num pé só, se ela quiser andar só em cima da linha preta, ou só em cima da linha... Deixa ela. Se quiser sair com a... É difícil, né? É difícil. Quer sair com a panela na cabeça, né? Então, a gente tem uma filha de 3 anos, aí não quero ir com essa roupa, quero ir com a outra. Aí a mãe já... Tipo, não combina. Não combina, Isso, que a gente tenta super dar uma autonomia, né? Deixar ser criativa, fazer as escolhas. Mas aí vai escolher a roupa, tipo, não, filha, essa... E aí já tá no meio não, mas eu quero essa daqui. E aí não combina nada. E aí quer ir de chinelo pra festa, né? E aí como é que... E aí você tem que isso, assim, aí engolir o seu também, porque é ela, não somos nós, é a escolha dela, né? Tem que deixar... É o preconceito com chinelinho, hein? Vocês vivem os dilemas, né, com a filha de vocês, claro, porque, enfim, a gente está na sociedade que tem, enfim, algumas regras, né? Então é muito difícil, de fato, são dicas ótimas, assim, meninas, assim, adorei conhecer vocês, eu não conhecia mesmo o trabalho, fiquei muito admirada, assim, na história que você contou, de reunir toda a turma, do atendente, o faxineiro, todo mundo do CLAC, para se reinventarem juntos. Isso, assim, eu me arrepiei de verdade, porque, assim, é justamente isso que a gente fala dentro das empresas que a gente está hoje, assim, é do estagiário a CEO, todo mundo está no mesmo barco, então, assim, todo mundo tem mundos diferentes, experiências diferentes, e só daí pode sair uma ideia criativa, só daí pode sair novas ideias, né? Se está todo mundo ali, um negócio muito de falar isso, todo mundo com a camisa xadrez, azulzinha, etc., não vai inovar de jeito nenhum, né? Então, assim... Uniforme, né? A pior coisa que tem. Uniforme. Nossa, uniforme, gente. Uniforme. Você não pode nem criar na forma que vai trabalhar, né? Só botar um brochezinho, botar um lencinho, né? Você vai querendo se diferenciar, né? Super obrigada por esse papo, assim. Acho que vale depois dar a dica do livro que você já mostrou aí, a gente compartilha com o pessoal aqui. Muito legal mesmo. Muito sucesso para vocês, que tem gente pedindo curso online aqui. Quem sabe eu também estou longe aqui. Ó, já tem. Vou te mandar depois. Vamos fazer, Vera. Então, muito bom. Ganharam uma fã aqui. O convite também, meninas. Muito obrigada. Estávamos super nervosas, porque não costumamos botar nosso rosto cara na tela. Não é para qualquer um, não, é para vocês. Mas foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada.
Pessoal, até quinta-feira que vem. Muito obrigada, pessoal. Quinta-feira que vem teremos um convidado aí de peso também, falando muita coisa bacana sobre parte de métodos ágeis, mas não vou dar muito spoiler, não. Ao longo da semana, a gente vai soltando na página e nas redes da Sprint Criativo. Pessoal, uma boa noite. Muito obrigada pela participação de todos. Vamos brindar, meninas. Um brinde. Beijos. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.